público. Se eu achar que a explicação foi mais ou menos, eu coloco no modo não listado. Mas, de qualquer maneira, acho que eu vou colocar lá e mando para vocês, tá? Hoje a gente comenta aí de... só concluir. O João Tadeu falou aí, gosto de blues e Rimbaldi. Não sei se é assim que fala o nome do poeta, tenho 16. Ó, blues sou suspeito para falar, porque eu adoro, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Bom gosto não tem idade. Eu só comecei a ouvir os Rolling Stones, né? Que aí foi assim que eu cheguei no blues, quando eu tinha acho que uns 20, mais ou menos, 21. Casa não ouvi isso, não. Minha mãe é muito fã do Roberto Carlos, eu gosto do Robertão também. O pessoal fala que é meio brega, mas eu gosto também. E meu pai ouvia mais música internacional de trilha sonora de filme. Meu pai gostava de samba também. Gosta ainda, né? Não parou de gostar, não. Meu pai e minha mãe tinham um gosto mais assim. Mas aí esses rock mais das antigas eu não tinha muito contato, né? Então, quando eu era adolescente, eu gostava muito dos rocks brasileiros. Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial, Paralamas, que é muito bom também. Mas hoje em dia eu já fico mais no blues e música brasileira. Eu gosto bastante de sertanejo antigo, né? O Almir Sater, como é que fala? Aquele outro, Chitãozinho e Chororó. Os muito antigos eu ainda não acho muito. Eu pago pau para eles também, mas eu também não absorvo muito bem a linguagem. Bom, era isso, né? É uma música boa do Rolling Stones é Painted Black. É verdade. Ela tem uma coisa assim, tem uma castanhola, né? Ela imita um pouco aquela música espanhola, né? Ela uma coisa bem interessante. Mas eu gosto de Rolling Stones, eu gosto quando eles se metem a tocar country. Eu acho que fica legal o inglês tentando tocar country. Mas enfim, pessoal, a conversa está muito boa. Gostaria de ficar aqui até 10h50 falando de 9h50, perdão, falando de música, mas não podemos, né? Precisamos falar de momento de inércia. A aula passada, gosto de Devil's Name. Eu preciso lembrar qual que é essa aí eu não lembro, não. Eu gosto de Sympathy for the Devil, né? Mas enfim, a gente viu a semana passada o centroide, né? Que eu falei que era o centro geométrico das formas. Fiz até 2 exemplos de geometria simples. Achei o baricentro aí do triângulo, que a gente pode chamar o baricentro também de centroide. E do retângulo não tem dúvida de qual centro que é, porque ele só tem um. Ao contrário do triângulo que tem 4 centros, né? 3 além do baricentro, mas a gente fica aqui restrito só ao baricentro, que é o que interessa para a gente, porque seria o centro de gravidade do triângulo. Aí o pessoal do noturno deu essa mesma aula terça-feira para eles. Eles falaram assim, André, centro geométrico e centro de gravidade sempre coincide? Não, só se o material for homogêneo. Se eu tiver uma barra retangular, vamos até aproveitar essa mesma figura aqui, depois eu tiro os rabiscos de cima dela. Se eu tiver uma barra retangular, que nem essa, por exemplo, granito desse lado aqui e papelão daquele lado de lá, o centro geométrico continua sendo aqui no G. Mas o centro de gravidade vai estar muito, o peso do papelão vai ser desprezível perto do peso do granito. Então o centro de gravidade vai estar aqui no meio do granito. Então, cuidado, é que não faz sentido, né? Se fazer uma barra metade de granito, metade de papelão. Mas, né, se mudar o material, vai existir um deslocamento aí do centro de gravidade, sempre pendendo para o lado mais pesado. E o que interessa aqui em mecânica técnica é o centro de gravidade. A gente começou falando em centro geométrico para ficar mais simples. E como a gente sempre vai usar barras de materiais homogêneos, que vão ser o mesmo material na barra inteira, o centro de gravidade sempre vai coincidir com o centro geométrico. Então é uma preocupação que a gente já despreza aí, mas só para vocês saberem, sempre coincide? Não. Se mudar o material, vai deslocar do meinho, vai sempre pender para o lado do material mais pesado, né? Mas aqui a gente vai considerar barras geométricas, tá? E lembrando que essas formas barras geométricas, barras homogêneas, de material homogêneo, do mesmo material ao longo da barra, então o centro de gravidade, ou seja, onde se concentra todo o peso, que é o de fato que interessa aqui, vai coincidir sempre aí com o centro geométrico. Lembrando que a gente está fazendo essas formas geométricas, porque quando a gente for aplicar na nossa disciplina, a gente vai pensar numa barra aí, né? E vai pensar na seção transversal dela, vai pensar em algo nesse aspecto aqui, ó, né, que seria, errei um pouquinho o desenho aí, mas a forma geométrica está aqui, ó, a seção transversal, olhando a barra de lado.
Essa aqui seria um quadrado ou um retângulo, depende aí da perspectiva que eu quis colocar no desenho, tá? Mas por isso que a gente está estudando figuras planas e centro geométrico de figura plana. A gente vai usar isso aqui no cálculo na seção transversal da barra, tá? Não vou rabiscar aí não a lousinha que eu caprichei para fazer a aula passada. Ah, André, caprichou, mas ainda tá feio. Não me magoa, porque a letra é feia, mas eu sei que tá legível, tá? Aí a gente fez 3 exercícios, porque eu expliquei que não adianta querer achar por geometria pura, localizar o ponto. Além de localizar o ponto, você tem que falar as coordenadas onde ele está. Então, o retângulo aqui eu dei um exemplo bem facinho, centroide na origem. Então, as coordenadas do centroide, que a gente sempre vai representar, né? Centroide centro geométrico, lembrando aí, por x barra, y barra, né? Era 0, 0. No triângulo estava um pouco mais difícil, era 0 no x, ó, pode ver que o centroide não se deslocou no eixo x, ele está alinhado aí com o 0 do x, mas ele subiu no eixo y. A gente deu um jeito de calcular isso aqui, o cálculo está até aqui na outra página, né? Eu fiz esse item B por último, porque ele era um pouco mais difícil. O quadrado também, eu tracei o centro geométrico aqui, ele tinha lados 2, 2 e 2, então o centroide estava aqui numa altura 1, e numa distância, né, pensando sempre aqui na origem, uma distância horizontal 1 da origem, e numa altura 1 da origem também. Então, a coordenada do ponto era 1, 1, por isso x barra 1, y barra 1 também, tá? E aí eu mostrei, reforcei que a questão é saber marcar as coordenadas. Por exemplo, se o triângulo equilátero tivesse aqui em vez de lá, quais seriam as coordenadas dos vértices? Aqui é o 0, 0. Aqui eu andei 7 no x, mas não subi nem desci no y. Então, é 7 no x e 0 no y. Esse já é mais chatinho de achar a coordenada. Dá, mas eu, né, não quis fazer um outro exercício, já estava encerrando aí a aula. Mas o mais importante não é achar as coordenadas do vértice da figura, mas sim do centro geométrico. E a gente vai fazer bastante exercício disso daí, tá? Então, basicamente, assim, a primeira aula foi centroide é centro geométrico, e o que a gente tem que saber nessa disciplina de centro geométrico? Encontrar ele na figura, mas principalmente achar as coordenadas, estabelecendo, né, um eixo XY, que eu sempre vou dar para vocês, igual no exemplo, marcar as coordenadas desse centroide. Agora vem um conceito um pouquinho mais sofisticado, que tem a ver com geometria, mas também tem a ver aí com a massa do objeto, tá? Então não é simplesmente aí geometria pura, tá? O pessoal de mecânica ainda classifica o conceito que a gente vai falar como puramente geométrico, mas às vezes que eu estudei geometria pura de matemática, eu não vi esse conceito, eu só vi ele em mecânica. E é o momento de inércia, tá? Momento de inércia já é um conceitinho mais assim chato, por isso que eu falei que essa aula eu faço questão de disponibilizar para vocês, porque o centroide é o centro geométrico, né? Se for um retângulo ou quadrado, liga os pontos médios dos lados opostos ou traça as diagonais, achou? Se for um triângulo, é o baricentro. Dificilmente a gente vai fazer um triângulo, né? Mas enfim, se for uma circunferência, é o centro da circunferência. Olha o exemplo aqui, né? Agora, travou para variar, né, a tela. O Teams adora fazer isso. Quando ele está aberto, eu estou gravando, ele trava a tela. Qual é o sentido de um aplicativo de reunião travar a tela, né? Mas enfim, do PowerPoint. Mas enfim. Já o momento de inércia, eu coloco aqui, ó, nesse slide, faltou referenciar aí, né? De onde que eu tirei essa tabela? Ah, não. Tá aqui, ó. Já a referência já estava aqui, por isso que eu nem pus a referência embaixo. Tá um pouquinho fora de foco essa tabela, eu posso arrumar uma melhor para vocês consultarem essas fórmulas com mais facilidade, mas o momento de inércia, assim como o centroide tinha as fórmulas prontas, né? Mas muitas vezes aqui a gente nem vai precisar usar, porque vai estar centrado na origem, quando tiver um deslocamento da origem vai ser pequeno. Aqui no momento de inércia não tem como a gente adivinhar as fórmulas, porque eles são fórmulas deduzida por integral, que é uma operação aí que a gente só aprende no ensino superior, quando faz exatas. Na minha apostila, ele deduz em todos os exercícios o momento de inércia, mas, né, eu não ia passar isso aí para vocês, porque vocês não viram cálculo 1, não viram integral, então eu já passo as fórmulas prontas. A gente tem aí para o retângulo, que é um dos que a gente mais vai usar, que é BH ao cubo sobre 12, sendo base sempre o lado paralelo ao eixo X, tá? Então, o momento de inércia 1 vai ter aí a base B, né?
o momento de inércia 2 vai ter a base como sendo H, inverteu. A gente vai ver exemplo disso daí, vai ficar mais fácil para vocês. Mas uma fórmula boa para decorar para essa disciplina é momento de inércia igual BH ao cubo sobre 12. Se couber aí, tá, pessoal? Se couber aí, se eu fosse vocês, eu me preocuparia mais em decorar as fórmulas de física, de matemática pura e de química. Primeiro, que vocês vão aplicar em todas as disciplinas técnicas, e segundo, porque a gente sabe que vocês do integrado prestam Enem, tem, né, a intenção aí de terminar o técnico, fazer uma faculdade, então aproveitem para decorar as fórmulas das disciplinas de exatas da formação geral, tá? Primeiro, porque vocês usam essas disciplinas aqui. Segundo, porque cai no Enem. Terceiro, porque eu vou passar a fórmula para vocês, tá? Não vou cobrar fórmula, jamais. Vou cobrar conceito. Até porque a atividade é à distância, né? Mas se fosse prova, eu daria as fórmulas também. A fórmula não é problema. A fórmula nem eu sei. Essa aqui eu decorei de dar aula, a do retângulo. Mas as outras eu não sei também. As outras eu também tenho que olhar, tá? Por exemplo, olha essa do hexágono, que forma maravilhosa. 5 raiz de 3 sobre 144, H, quarta, menos 0,0600, né? Tudo bem, existe uma dedução aí, existe uma lógica, mas alguém já fez isso pra gente, tá pronto aqui. Agora, o mais importante aqui não é a fórmula. Como eu falei, essa tabela está meio fora de foco, posso arrumar uma melhor para vocês. O importante é a definição do momento de inércia, que é a distribuição de massa no centro de rotação. Tá, ficou na mesma, né? Tá, imagina o seguinte, você tem um corpo aí. O corpo, por enquanto, é a forma geométrica plana. Não vamos pensar na barra como um todo, porque a gente sempre vai pensar para fazer os cálculos de tensão de cisalhamento, aí mais para o final do ano, no momento de inércia, que a gente está tentando explicar o que é ele aqui, da seção transversal onde eu quero calcular a tensão. Então, pensando na forma geométrica daquela seção transversal, independente do resto da barra, traduzindo, ilustrando, a barra que a gente vai estudar nessa disciplina é a mussarela que está lá no mercado. Você vai lá comprar a mussarela para fazer sanduíche na sua casa. Aí você vai pedir para a pessoa fatiar a mussarela. Cada fatia de mussarela é uma seção transversal da mussarela inteira. A mussarela inteira é a barra, cada fatia é uma seção transversal onde a gente vai fazer as contas. E por mais abstrato que isso pareça, para fazer esses cálculos de tensão, a gente tem que se imaginar girando essa forma geométrica. Ou no eixo, ou em torno do eixo vertical, ou em torno do eixo horizontal. O momento de inércia vai dizer como a massa está distribuída para fazer esse giro. Se está mais distribuída quando eu faço o giro em torno do eixo X, ou se está mais distribuída quando eu faço o giro em torno do eixo Y. André, ainda não entendi. Se definição em azul é a definição oficial, mas é uma porcaria. É mesmo, concordo. Por isso que, entre parênteses, eu fiz uma definição aqui, ó, mais didática, mais palpável, para vocês compreenderem um pouco melhor. O momento de inércia nada mais é do que a dificuldade de girar o corpo em uma dada direção. Se for mais difícil, e a gente já vai entender por quê, girar o corpo em torno do eixo X, o momento de inércia calculado em torno do eixo X é maior. Se for mais difícil girar em torno do eixo Y, aí o momento de inércia para girar em torno do eixo Y vai ser maior. Se for mais fácil, vai ser menor conforme a direção. Inércia, pessoal, a gente aprende em física. No comecinho da física, a gente tem uma fórmula que diz que a força resultante num corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que ele sofreu. Na verdade, assim, né? A aceleração que é gerada por uma força aplicada num corpo pode ser relacionada, vamos dizer assim, ó, a força que gera uma aceleração pode ser relacionada matematicamente com essa aceleração. Como? A massa do corpo multiplicada por essa aceleração é igual a força. Um jeito até mais didático de escrever essa fórmula, força resultante é igual a massa vezes aceleração, mas que a gente não utiliza, o jeito mais didático, onde é que eu vou escrever isso? Vou ter que espremer aqui, ó. É a aceleração igual força resultante dividida pela massa. Ó, tá vendo? Ó, a massa eu passei dividindo aqui a força resultante. Por quê? Porque a força é que gera a aceleração. E a força gera tanto mais aceleração quanto menor for a massa. Ó, sei lá, pega um PET de Coca-Cola de 2 litros e pega esse copinho aqui. O copinho é de pinga, mas eu tomei café, tá? Hoje é quinta-feira. À noite tá liberado, mas à tarde ainda não, muito menos de manhã. Tem um copinho aqui de pinga, esse aqui não é nem de pinga, esse aqui já cabe mais coisa, fazer rabo de galo no boteco. Um copo grande, um PET de 2 litros. Se você quiser imprimir a mesma aceleração nos dois, em qual você vai ter que fazer mais força?
no que tem mais massa. A coisa mais pesada tende a ficar parada. Por quê? Porque a massa, um outro nome mais chique que a gente dá para massa na física, é o coeficiente de inércia. Coeficiente de inércia. Tinha um programa, acho que era da Xuxa, que tinha uma prova lá que a molecada tinha que empurrar 2 lutadores de sumô. E o lutador de sumô é grande, é pesado, né? O esporte dos caras exige isso aí. Justamente tentar vencer o peso corporal do outro. E essa era a prova. A molecada tinha, não sei se tinha um lubrificante no chão, sei lá como é que era, tinha que empurrar o lutador de sumô. Quem chegasse primeiro, ou eu tô viajando, porque não é possível que existia isso. Mas se era anos 90, é possível, sim. Tinha coisa bem pior na televisão. Mas, enfim, não pior, né? Que já pensou que constrangimento pra molecada ir lá empurrar um cara que você não conhece, que tá sentado no chão, né? Mas, enfim, você tinha essa... Em algum lugar eu vi isso daí. Não sei se nem se foi no Brasil, isso eu estou viajando. Mas, enfim, você tem que empurrar um corpo com a massa alta. Quanto maior a massa, maior a inércia. Um exemplo mais simples. Então, quer dizer, se você fosse empurrar alguém pequenininho, magrelinho, seria mais fácil, né? Numa prova como essa. A mesma coisa um caminhão. Por exemplo, você vai tentar frear um caminhão na descida. O que é mais fácil de frear? Um caminhão ou um fusquinha? Né? Ah, porque o fusquinha do freio é melhor? Imagina que os dois têm o mesmo freio. Não, a questão é o peso do caminhão. Para você pôr o caminhão em movimento também é mais difícil. Ele tem o que tá, o princípio da inércia diz o seguinte: o que está parado tende a ficar parado, o que está em movimento tende a ficar em movimento. E a inércia é maior conforme a massa é maior. Se eu tiver uma coisa mais pesada, mais força eu preciso para imprimir a mesma aceleração. Que olha como é a equação, a massa está atrapalhando a força, a massa está diminuindo a força. Então, a massa grande faz com que essa força faça pouco efeito, faça pouca aceleração. Seja essa aceleração negativa, que é freamento, ou aceleração positiva, que é o aumento de velocidade. Então, tanto para iniciar o movimento, ou seja, acelerar, quanto para frear, os dois são considerados aceleração, freamento, aceleração negativa, aceleração de fato, aceleração positiva. Quanto maior for a massa, mais força você precisa para fazer a mesma aceleração. Olha a fórmula. A massa está diminuindo o efeito da força ao gerar a aceleração. Por isso que a gente chama a massa, de um modo mais chique, de coeficiente de inércia, ó. Por isso que o momento de inércia é a distribuição de massa no centro de rotação. Você vai girar em relação ao centro. Como que a massa está distribuída? Como que a massa do corpo vai atrapalhar o giro? Como que é a inércia, tá? Então é basicamente isso daí. O momento de inércia é a dificuldade de girar o corpo em uma dada direção. E é esse dado físico-geométrico, no ponto aqui, segundo os livros de mecânica, que mais geométrico do que físico. Eu não acho que envolve massa, então para mim já começa a virar física e não geometria. Mas, enfim, mais geométrico do que físico, segundo os livros. Eu não concordo com essa definição, mas ok, né? Expressa aí a minha revolta. Mas, enfim, esse dado vai ser importante para a gente calcular a tensão. Mas cuidado que é uma coisa extremamente abstrata. A gente não vai fatiar a barra igual se fatia a mussarela no mercado. Esse exemplo eu dou só para vocês entenderem. Mas a gente vai calcular, sim, o momento de inércia seção por seção. No caso da mussarela, a seção é igual na barra toda. O pedaço de mussarela é igual na barrona de mussarela inteira. Tá, nas pontas é um pouquinho menor, mas só para a gente entender, faz de conta que é igual. Aí não vai mudar, é um cálculo só para qualquer posição da barra que eu quiser calcular. Mas por enquanto vamos focar nessas figuras planas e vamos compreender a massa como sendo isso daí, o coeficiente de inércia. Quanto maior a massa, mais força eu preciso para causar a mesma aceleração, tá? Ou desaceleração, que é tudo fisicamente considerado aceleração, só muda o sinal. Frear, sinal de menos. Acelerar, sinal de mais, mas é tudo considerado aceleração, tá? Então, ó, quanto mais difícil é girar em torno de um eixo ou em torno de outro, o eixo que for mais difícil o giro, vai ter o valor calculado de momento de inércia maior, tá? Vamos jogar aqui, ó, algumas definições importantes de momento de inércia para vocês terem aí de cabeça. Algumas definições não, algumas características desse conceito, tá? Porque, assim, eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia, que é a dificuldade do giro. Mas tá, como é que eu aplico esse conceito num exercício que não é tão simples, né? Então, ó, vamos colocar aí algumas características
do conceito momento de inércia, tá? Momento de inércia. Então, esse momento de inércia é um conceito físico-geométrico calculado pela rotação em torno de um eixo ou de outro, tá? Mas, como os livros falam, o momento de inércia é simplesmente uma propriedade geométrica, é com isso aqui que eu discordo, tá? Para mim já é físico-geométrica porque envolveu massa, mas ok. Propriedade geométrica da figura, de cada figura que a gente vai aí calcular, tá? Então, propriedade geométrica da figura, certo? Propriedade geométrica da figura é o momento de inércia. Ele pode ser calculado em torno de um eixo, tá? Na verdade, eu vou mudar esse em torno. Ele pode ser calculado, ele vai ser calculado na direção de um eixo, ou de um eixo ou de outro. Claro que a gente vai fazer para os dois, para vocês treinarem bastante, pelo menos nas 4 atividades desse terceiro bimestre aí, tá? Não sei se as 4 vão ser de momento de inércia, talvez a quarta seja de outro assunto, mas nós vamos fazer pelo menos 3 exercícios aí, e as contas são chatas, tá, pessoal? Então já vão se preparando, o conceito é interessante, mas as contas são um pé no saco. Mas eu vou ajudando vocês. Então, ele vai ser calculado na direção de um eixo, na direção de um eixo. Que eixo? Ou eixo X ou eixo Y. Por que eu troquei? Aqui no meu resumo estava calculado em torno de um eixo e eu mudei para a direção de um eixo. Vocês já vão ver. Se eu girar em torno de um eixo, na verdade eu estou girando na direção do outro eixo, no plano, como se fosse assim, do outro eixo. Se eu girar em torno... deixa eu falar, que senão vai ficar nada a ver a minha explicação. Se eu girar em torno do eixo X, na verdade estou girando na direção do eixo Y. A gente já vai ver isso aí no desenho, vai ficar mais fácil de entender. Se eu girar em torno do eixo Y, na verdade eu estou girando na direção do eixo X. E o que leva o nome vai ser IX ou IY, conforme a direção, não conforme o eixo em torno do qual ele gira, porque troca, é invertido. Nossa, André, nada a ver isso aí que você está falando. Calma, que a hora que eu mostrar na prática vai ficar um pouquinho menos indigesto, tá? Não que vai falar, nossa, que gostoso ter uma aula de momento de... Não, né? Não vai ser, o assunto é chato. Assim, é interessante, depois você entende, mas leva um tempinho para entender. Quando eu fui estudar isso para preparar essa aula ano passado, eu falei, nossa senhora, não tem como eu passar essa disciplina para outro, né? Mas depois que você entende, é interessante, tá? Prometo. Então, ó, propriedade geométrica da figura, eu diria que é físico-geométrica, mas tudo bem, ela é principalmente geométrica, então ok, cedo vai para a teoria. Calculado na direção de um eixo, tá? A gente vai falar que vai girar na direção do eixo X ou na direção do eixo Y. Por isso vai chamar IX ou IY, dependendo do cálculo que a gente vai fazer, tá? A gente precisa, para o cálculo, levar em conta, ó, no cálculo a gente leva em conta, então levar em conta a distância entre o eixo e o centroide, tá? Levar em conta a distância entre o eixo e o centroide. Isso aí a gente vai precisar levar em conta a distância... Peraí, deixa eu escrever, depois eu falo, senão eu vou fazer besteira aqui. Entre o eixo e o centroide, tá? Então a gente vai ter que levar em conta aí a distância entre o eixo e o centroide, certo? Só que a gente só vai levar em conta a distância entre o eixo e o centroide quando o centroide estiver fora da origem, porque quando o centroide está na origem, ele tem distância zero dos dois eixos. Eu vou desenhar tudo isso daí, vai ficar mais fácil de entender, tá? E o último conceito que vocês precisam saber para facilitar aí na resolução dos exercícios é que a base, na hora de aplicar a fórmula, que vai ter um B na fórmula, a base é sempre o lado, no caso do retângulo, né, que a gente vai fazer muito para o retângulo. Se for um círculo, não tem essa de base, né? Mas no caso do retângulo, a base é sempre o lado paralelo ao eixo. Qual eixo? É o que eu estiver fazendo. Se eu estiver fazendo o IX, a base é o lado horizontal do retângulo. Se eu estiver fazendo o Y, a base se torna, por incrível que pareça, o lado vertical do retângulo, tá? Base é sempre o lado paralelo ao eixo. Qual eixo? O eixo que eu estou
calculando, tá? Então, esses 4 conceitos aí, tudo bem, pode ser que vocês não entendam eles agora, mas a minha intenção de passar eles aqui é quando surgir dúvida no exercício, como é que eu faço tal cálculo, essa coisa aqui? Você vem aqui e olha para esses 4 tópicos, vou fazer um quadradinho aqui para ficar mais claro, né, que é uma estrutura de tópicos aí. Esses 4 tópicos é quando você está com dúvida no cálculo, você vem dar uma lidinha neles. Tá? A propriedade geométrica da figura não vai ajudar em nada. Agora, calculado na direção de um eixo, vai te lembrar que tem x e tem y. E x é quando gira em torno do eixo y na direção do eixo x. E y é quando gira em torno do eixo x na direção do eixo y, tá? Se o centroide da figura estiver fora da origem do gráfico, você vai ter que levar, no cálculo, você vai ter que levar em conta a distância entre o eixo e o centroide, tá? Que a gente vai ver isso a semana que vem. Quando é esse exemplo encoberto aí pelo tópico 3. E lembrar também que na hora de fazer a conta, a base é sempre o lado paralelo ao eixo. Então, quando você for calcular o ix, a sua base é o lado horizontal. Quando for calcular o y, a sua base é o lado vertical, tá? Não ficou claro agora? Não tem problema, é o que eu falei. Isso vai ficar mais claro na prática de exercício. Mas já vou ilustrar esse tópico 3 aqui, ó. Levar em conta a distância entre o eixo e o centroide. Deixa eu ver se não tem alguma mensagem no chat. Tá. O João Tadeu falou que curte uma música aí do Rolling Stones e trocou o nome. É normal, acordar cedo no frio não é fácil. Só que eu tô falando feito doido. Inclusive tô com a camisa do Rolling Stones, já me deu calor. Daqui a pouco acaba a aula, eu fico com frio de novo. Mas enfim, pessoal, vou fazer um desenho aí para exemplificar um pouco melhor esse item 4, tá? A gente pode ter aí 2 possíveis situações. Vou fazer aqui na régua, mas não quero em roxo, não. Roxo é para dar destaque. O eixo fica mais sóbrio aí em preto, fica um resumo mais interessante. A gente pode ter, por exemplo, ó, vou falar de 2 situações aqui. Copiar esse sistema de coordenadas. Vamos ver se eu consigo copiar ele, trazer ele. Deu. Agora dá para arrumar isso aqui. Tá. Eu selecionei tudo, ele trouxe só um eixo, tá? Não tem problema. Eu trago outro na marra. Então, ó, a gente pode ter 2 situações aí. Eixo aqui, Y, certo? Eixo aqui, X. Aí a gente tem um retângulo. Como eu falei lá naquela lousa anterior, daquelas recomendações, aquilo lá vocês vão ler quando surge dúvida, pessoal, porque agora talvez vocês não entendam o que está escrito ali, tá? O que eu quero que vocês tenham entendido momento de inércia definido como a dificuldade de girar um corpo em uma dada direção. Esse software não está me ajudando, hein? O que eu quero que vocês levem dessa aula até agora é momento de inércia, dificuldade de girar um corpo em uma dada direção. Só isso. Vai para cima, filho. Isso, isso. Não tá ainda 100%, mas ok. Não era bem... Quer ver eu arrumar na marra? Pronto. Agora arrumei na marra. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vamos pensar aqui ó, no retângulo. Vamos trazer o mesmo retângulo para cá. Diferenças aí básicas de situação, né? Deixa eu dar uma ajeitada nesse eixo também. Nossa Senhora. Esse software parece que quer te ajudar, mas só te atrapalha, né? Mas ok. Aqui é o eixo X. Aqui ele levou meu X embora, mas é o eixo X. Diferenças básicas aí de situação. Apanhei para desenhar, mas desenhei. Olha aí o que pode acontecer. Olha o que você tem aqui, ó. Você tem aqui uma altura B, tá? Só para representar. E aqui um comprimento A. Deixa eu ligar meu computador na tomada, que já acabou a bateria. Um comprimento A. No outro você também tem um comprimento aqui, assim, que eu vou chamar de A. E uma altura aqui,
que eu vou chamar de B. Beleza. Só que mais um detalhe, ó. Aqui, esse lado é um pauzinho, ou seja, aqui no meio é ponto médio. E ali em cima também, porque é um retângulo, né? A figura é simétrica, ponto médio. Aqui, ó, é dois pauzinho. Então aqui assim é ponto médio, ali também é ponto médio, dois pauzinho. Então o que que acontece? O meu centroide está aqui, ó. O centroide está na origem do sistema cartesiano. Já no outro, ó, eu vou ter que ligar o ponto médio de um lado até o ponto médio do outro, da mesma forma, igual a gente viu semana passada, o ponto médio de um lado até o ponto médio do outro, certo? Não tá muito legal isso aí não, né? Esse daí eu errei. Mas mais ou menos então seria aqui assim, né? Ó. Isso, agora melhorou. Tá vendo? O que a gente fez foi isso. Ligou o ponto médio. Nos dois casos, né? A gente ligou o ponto médio do de cima no ponto médio do de baixo, ponto médio da esquerda no ponto médio do da direita. Sempre liga os pontos médios de lados opostos. Onde cruzarem esses segmentos que ligam os pontos médios de lados opostos está o centroide. Então, qual que é a grande diferença das duas figuras? Simples. Nessa primeira figura, agora o meu X apareceu, agora eu não quero mais. Nessa primeira figura, onde é que está o centroide? O centroide está fora da origem. Concorda comigo? O centro geométrico do retângulo está fora da origem. Tá, André, mas por que você voltou a falar de centroide? O que tem que ver? Você não estava no momento de inércia agora? Tava. Eu já vou falar. Na situação 2, o centroide está na origem. Na situação 2, centroide na origem, certo? Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui, que tá meio... Deixa alinhadinho, fica mais bonito, né? Não, deixa como tava mesmo. Então, ó, vamos ver, vamos dizer aí, ó, situação 1, tá? Pra gente pensar aí nas duas possíveis situações, certo? E ali, ó, esse traço deixou mais feio. Situação 2, tá? Pra gente pensar aí nas duas possíveis situações. Situação 1 e situação 2. Na situação 1, eu tenho o centroide fora da origem. Então, vendo, né? Ó, o centroide aqui, ó, a origem aqui. No outro, se eu marcar a origem, eu vou ter que marcar ela em cima do centroide, tá? Então, aqui, centroide na origem. Centroide na origem, certo, pessoal? Na origem do sistema cartesiano, onde se cruzam, do sistema cartesiano, onde se cruzam os dois eixos, tá? Onde se cruzam os dois eixos é o 0, 0 ou origem, relembrando vocês aí, que eu tenho certeza que vocês já viram isso. Então, centroide fora da origem e centroide na origem. O que acontece? Quando o centroide está na origem, a gente consegue calcular o momento de inércia através de uma fórmula simples. Tá? Através de uma fórmula bem simples, que é a que está na tabela. Aquela lá, BH ao cubo sobre 12 para o retângulo, né? Já quando o centroide está fora da origem, a gente tem uma fórmula para calcular um pouco mais complicada, tá? Eu pus complicada aqui para o pessoal do ano passado, porque eu não ia dar ela. Ah, é complicado, tá? Então eu não vou dar. Aí eu fui estudar para preparar outra aula, eu falei, eu vou ter que dar. Porque a gente vai ver viga T, por exemplo, a viga T e viga I, que tem na frente ali, né, a seção transversal em forma de T, a viga T são o quê? São dois retângulos. A viga I são três retângulos. Ela no geral é simétrica, tá, gente? Eu errei um pouco o desenho. São três retângulos. Dá para eu posicionar o centroide de um desses retângulos na origem, mas não dá para posicionar o centroide dos três. Ó, o centroide desse está aqui. Esse aqui está um pouco torto, né? Eu queria ter feito alinhado aí, não consegui. Tá, aqui também não deu. Mas vocês entenderam a intenção, né? Deslocando o pontinho lá, nada a ver, né? Software maluco, cara. Bom, enfim, que seja, viga T de ponta cabeça, pronto. Você tem aqui o centroide, você tem, né, ali o centroide também, aqui embaixo. Você pode posicionar ou esse na origem. Os dois não dá. E o centroide geral da figura ainda vai ser um intermediário aqui. A gente vai calcular isso aí com uma tabelinha, tá? Esse cálculo não vai ser difícil, não. Então, não tem jeito. Eu posso até pôr o centroide da figura geral na origem, mas aí na hora de calcular com essas fórmulas aqui, eu vou precisar aí, não vai ter jeito, eu vou precisar fazer
usar essa fórmula um pouquinho mais complicada, mas ela não é complicada não, ela tem um fator a mais ali, tá? Eu pus assim, fórmula complicada, tá? Para já dar uma assustada na galera, para eu não precisar passar, porque eu não ia passar, mas depois eu vi que eu tinha que passar, não tinha o que fazer, tá? Então, a gente vai ver a aula que vem essa fórmula que é um pouquinho mais complicada, mas não é muito não, tá? Ela tem um fator a mais só, mas ela complica assim, o raciocínio um pouco mais. Mas a gente vai ver a aula que vem, tá? A aula de hoje a gente vai fazer um único exemplo de retângulo centrado na origem, só para a gente conseguir compreender. Então é isso aí. Situação 1, centroide fora da origem, fórmula complicada. Situação 2, centroide na origem, fórmula simples. É isso aí mesmo, tá, pessoal? Mas não é complicada. A gente vai ver a semana que vem que não é complicada, que ela só tem um detalhezinho a mais ali. Depois eu recorto aqui para mandar para vocês, para deixar bonitinho. E vamos encerrar essa aula de hoje fazendo aí um exemplo que eu tirei do YouTube. Pessoal, quando eu preparei essa aula ano passado, né, eu tava boiando um pouco na matéria também, então eu falei, para não errar as contas, né, eu falei, não sou engenheiro mecânico, né, eu tive essa disciplina na minha, eu queria sumir com esse negócio aqui, como é que faz? Vai ter que ficar com esse, sumiu. Eu tive essa matéria na minha graduação, mas, putz, faz muito tempo, eu cheguei a dar essa disciplina numa faculdade particular da minha cidade, quando eu terminei, entre o meu mestrado e o meu doutorado. Isso também era outro esquema, era outra maturidade, era diferente. Eu fui aprender de verdade essa matéria quando eu comecei a dar aqui no Cefet, ou melhor, aqui em casa, né? Porque eu ensino remoto, o ano passado. E aí já que estava esse exercício aqui, né, para não errar conta, eu mantive os mesmos números. Mas agora, depois de aprender, eu faço um momento de inércia para a forma aí que vocês quiserem. Talvez eu vá errar nas contas no meio, se for uma forma muito complexa, mas o conceito eu tenho, e é isso que eu quero de vocês também, tá bom? Que vocês tenham o conceito. Então, nós vamos calcular o momento de inércia da figura abaixo. O momento de inércia, pode ver que a figura está centrada na origem, porque isso aqui é o centroide dela, ó. 20, 20, aqui é o ponto médio. Como é um retângulo, tá alinhado, tá ligado no ponto médio do outro lado. 50, 50, que é o ponto médio. Como é um retângulo, tá alinhado no ponto médio do outro lado. Então aqui realmente é o meu centroide. Centroide na origem, fórmula simples. O que eu quis dizer com fórmula simples nessa lousa? Que é só eu olhar na tabela. Fórmula complicada eu vou precisar de um passinho a mais, mas vocês vão ver que também não é coisa de outro mundo. Então, ó, para o retângulo, a fórmula do momento de inércia é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, o que nós vamos utilizar para resolver esse exercício é momento de inércia igual base vezes altura ao cubo sobre 12, tá? A gente vai tratar o momento de inércia sempre pela letra I, só que a gente vai calcular os dois aí. Nós vamos calcular o IX e o IY. Vou fazer numa lousa aí separada, tá? Mas só para a gente ver que o cálculo foi simplificado porque o centroide, ou seja, o centro geométrico desse retângulo, coincide com a origem. Olha como que seria o outro exemplo. O centroide aí do retângulo fora da origem. Não está também bem no centroide, né? Ainda está um pouco torto essa linha aqui vertical, deveria estar um pouco lá mais para a direita, mas vocês entenderam a ideia, né? O centroide estaria, na verdade, aqui assim, né? Um pouquinho mais para a direita do que o que eu desenhei. Mas tudo bem, é só um desenho esquemático, tá? Para vocês visualizarem aí que o centroide... Quer ver? Quer ver eu consertar o desenho? Ó, um pauzinho. Agora essa metade do lado esquerdo é igual a outra metade. Um pauzinho, ou seja, desse ponto até o meio é um pauzinho. Desse ponto do meio até esse outro extremo é um pauzinho. Embaixo também, um pauzinho. Pronto, agora tá no ponto médio mesmo que não pareça, tá? E a mesma coisa aqui do lado. Dois pauzinhos em cima, dois pauzinhos embaixo, dois pauzinhos em cima, dois pauzinhos embaixo. Quer dizer que o lado desse ponto até esse ponto é igual ao lado desse ponto do meio até esse extremo aqui de baixo. E do outro lado a mesma coisa. Agora tá certo, mesmo desenho estando errado. Isso que eu gosto da geometria, né? Deixa eu já agrupar isso aqui com a figura, senão depois eu vou mudar aí, vai dar caca. Pronto. Isso que eu gosto na geometria. Se você fizer a representação correta, você pode usar o desenho errado. Enfim, aí, pessoal, como é que fica esse exercício do exemplo? Vamos fazer ele aqui? Vou fazer ele inteiro numa folha aqui separada, na luzinha aqui separada, que aí eu posso apagar se eu errar e tal, né? Nesse software tem um pouco mais de liberdade do que fazer direto ali no PowerPoint. Aí depois a gente printa e cola lá. Então a figura que a gente tem é um retângulo, certo? A figura que a gente tem é um retângulo. Aqui assim está o eixo X. Aqui assim está o eixo Y. A gente já colocou o nosso centroide
na origem, certo? Já colocamos aí o nosso centroide na origem, perfeito, beleza? E aí a gente tinha as unidades, né? Era 20 milímetros aqui, 20 milímetros aqui, 50 milímetros aqui, 50 milímetros aqui, tá? Ficou torto esse eixo Y, hein? Isso aqui não tá fazendo bem pro meu toque, não. Eu também preciso terminar a aula hoje, né? Não posso ficar alugando vocês aqui até meio-dia, até porque eu tenho reunião. Eu imagino que vocês tenham outra aula também. Tem que aprender a lidar com o meu toque. Pronto, bem melhor. Não tá aquela maravilha, mas tá bem melhor. Beleza. Então eu quero calcular aí o momento de inércia nas duas direções. Vamos começar calculando o momento de inércia na direção X, tá? Eu vou antes fazer uma conversão rápida de unidades. Aqui assim, ó, se eu somar esses dois, vai dar 100 milímetros. Concorda comigo? 100 milímetros. Se eu dividir 100 milímetros por 1000, eu obtenho esse valor aqui em metros. Certo? Milímetro divide por 1000, vira metro. Concorda? Mesmo cálculo eu vou fazer aqui, ó. Dá 40 milímetros. Se eu dividir 40 por 1000, vai dar 0,04 metros. Precisa converter para metro? Não, tá? Não. Mas esse exercício eu vou fazer convertendo para metro. Agora é só aplicar a fórmula que a gente escreveu ali, ó. Momento de inércia é para o retângulo, como a gente viu na tabela ali, senão vocês voltam na tabela ali qualquer coisa, para todo retângulo, com o centroide na origem, a fórmula do momento de inércia é simplesmente BH ao cubo sobre 12. Tá? Tá tabelado isso aí, não sei se o meu PowerPoint está na tabela ainda. Não, mas a gente volta lá rapidinho. Olha aqui, ó, no segundo quadro, tá meio sem foco aí, mas dá para ver, ó. BH ao cubo sobre 12. Ah, André, e a fórmula de baixo? Calma que eu já explico ela. Inverteu o B com H, mas eu tenho um jeito mais fácil de explicar do que o que está aqui na tabela, que eu acho que vocês vão entender melhor. Então, momento de inércia para o retângulo, com o centroide na origem, a fórmula é simplesmente I, que é o momento de inércia, igual BH ao cubo sobre 12. Mas existe um momento de inércia em relação ao eixo X. O que eu falei naquela lousa, né, naquele slide, que é a lousa que virou slide, das observações. Ó, essa quarta observação é a mais importante quando você tiver em dúvida, porque as outras você vai fazer naturalmente, tá? As outras você vai, ao fazer exercício, você vai fazer naturalmente. Essa quarta você pode ficar em dúvida. A base, quando for um retângulo, um quadrado, né? Porque circunferência, círculo, não tem base, né? Então, quando for um retângulo, um quadrado, a base é sempre o lado paralelo ao eixo. Então, como nós estamos fazendo o IX, a base é o 0,1. Tá? Então, a base é o 0,1 metro. Quem não entendeu de onde é que eu tirei esse 0,1 e esse 0,04, eu vou repetir. Aqui é 40 milímetros, não é? Eu dividi por 1000 para o milímetro virar metro. 40 dividido por 1000 dá 0,04. Aqui é 100 milímetros, não é? Aqui eu fiz a conta, mostrei. Dividi 100 milímetros por 1000. Quando você divide milímetro por 1000, ele vira metro. Então deu 0,1 metro aqui, 0,04 metros ali, tá? Então, como nós estamos fazendo o IX, a base é este comprimento aqui todo, ó. É 0,1. E quem que é a altura? A altura é sempre a outra dimensão do retângulo, portanto, nesse caso aqui, é o 0,04. Tá? Aí, ó, pessoal, eu não fiz o desenvolvimento dessa conta. Eu coloquei aqui diretamente a resposta, tá? Se vocês forem fazer essa conta na calculadora, e nessa disciplina vai ter que ser na calculadora, qual que é o meu conselho para vocês não errarem a conta aí? Faz primeiro 0,04 ao cubo. Ou multiplica 0,04 vezes 0,04 vezes 0,04. Aperta igual. Aperta igual antes de mais nada. Vezes 0,1. Aperta igual. E aí divide por 12. Fazendo isso, vocês vão chegar que o IX é igual em metros, tá? A gente converteu para metros. 5,33 vezes, a calculadora científica nos dá isso aqui, 10 a menos 7 milímetros. Tá? Milímetros não, desculpa. Metros, porque a gente converteu tudo para metros. E aí, pessoal? A unidade é só metros? Não, olha por quê. Você está multiplicando aqui a base, que é metro, certo?
pela altura ao cubo, que é metro cúbico. Então, você está multiplicando metro por metro cúbico, dividindo por 12. 12 é uma constante, tá? Então, você está multiplicando metro por metro cúbico. Vai sair em metro a quarta. Nossa, André, mas metro a quarta? Isso aí não é nem volume. Não é mesmo. É momento de inércia. É um bagulho físico geométrico. O pessoal chama de puramente geométrico, por quê? Porque você considera a barra homogênea, que eu falei que eu não concordo muito, né? Mas enfim, você considera a barra homogênea, então só com as dimensões você sabe a concentração de massa para o giro num eixo ou no outro. Ou seja, a dificuldade, quanto mais massa, maior dificuldade de movimento. Isso a gente já discutiu. Então, só pelas dimensões da figura, você sabe a concentração de massa para girar em torno de um eixo ou girar em torno do outro. Ou seja, só pelas dimensões da figura, você sabe se a dificuldade é maior para girar em torno de um eixo ou se é maior para girar em torno do outro. Tanto que sai em metro a quarta, não tem quilograma envolvido. Por isso que na teoria eles falam que é puramente geométrico. Mas, como eu falei, eu não concordo, que é puramente geométrico se a figura for homogênea, for feita do mesmo material. Se mudar a massa, a história vai mudar aí. Sorte que nós não vamos fazer nenhum exemplo assim, tá? Então, é isso, pessoal. Esse é o meu IX. Como é que ficaria daí o IY? Eu vou fazer ele aqui embaixo, tá? É uma linha só também, então eu vou fazer o Y aqui embaixo. Pessoal, ficou em dúvida, volta naquela slide. A base, a fórmula é BH ao cubo sobre 12, né? Então 12 de baixo é constante. A base é sempre o lado paralelo ao eixo. Aqui nós estamos fazendo o Y. Então, por mais absurdo que seja, por mais que contrarie aí a nossa intuição, a base aqui é o Y. Ó o eixo Y. Qual dos lados do retângulo é paralelo ao eixo Y? Esse e esse. Então, esse aqui é a base, tá? Esse aqui é a base. Qualquer dos três lugares que você medir vai ser a mesma coisa. Vão ser os 40 milímetros, que a gente já converteu para metro, que é 0,04. E agora, a altura é o lado restante. Ó. Se a base é o que eu rabisquei aqui em laranja, a altura é o que eu rabisquei em verde, que é o 0,1, que aqui vai ao cubo, certo? Então, a gente tira aqui, ó, como resultado, depois vocês fizerem essa conta, o mesmo conselho, hein? Primeiro faz o 0,1 ao cubo, aperta o igual. Aí multiplica por 0,04, aperta o igual. Aí divide por 12. A própria calculadora vai te dar um y no valor de 3,3 vezes 10 a menos 6, tá? Os números estão saindo feios pra caramba aqui, porque a gente resolveu fazer em metro, tá? Em milímetro ficariam números um pouco mais amigáveis. Milímetro a quarta, tá? Com as dimensões em milímetro, consequentemente os momentos de inércia sairiam em milímetro a quarta. Mas não tem problema. Para vocês verem aí um exercício mais chatinho mesmo, com conversão de unidades, não é sempre que a gente vai converter para fazer um momento de inércia. Em alguns exercícios vai precisar, em outros não. É bom que vocês já ficam aí com a noção melhor de conversão de unidades. Para a gente ficar com uma luzinha mais estética, vamos pegar essa turma, passar ela para cá, ó. Aí fica mais alinhadinho. Certo? Acho que deu para entender, né, pessoal? Como é que calcula. Mas, vocês me conhecem, eu não vou simplesmente falar, é assim que calcula, decora a fórmula, tchau, até semana que vem. Não, eu gosto de explicar, né? Eu estou aqui para explicar, eu estou aqui porque eu gosto de explicar. O que significa esses dois resultados aí? Como é que eu explico esse troço aí? Ó, quer ver? Eu vou aproveitar essa mesma lousa aqui. Não precisa dessas dimensões, a gente já fez a conta, tá? Vou aproveitar a mesma figura. Aí eu dar uma limpada nela. E vamos só utilizar os valores finais, porque a gente já fez a conta, né? Então agora a gente tem um momento de inércia em x e um momento de inércia em y, tá? O que significa isso? Vamos, antes de olhar para os números, vamos pensar sem número. Vamos pensar o que está acontecendo, tá? Quando eu calculo, pessoal, o ix, sem olhar para os números por enquanto, deixa eu ver onde é que eu vou posicionar esses dois valores. Vou fazer o seguinte, ó. Vou posicionar esses dois valores já na lousa final ali. Aí depois eu posso excluir eles. Eu posso tirar eles daqui do desenho. Depois eu só coloco eles aqui, eu dou uma arrumada na... Se eu não preciso escrever de novo, dou uma arrumada na posição que eles vão ficar. Deixa eles pequenininho aqui, depois eu arrumo legalzinho para mandar para vocês. Então, pessoal, assim, tchau, tchau. A gente pode dar tchau aí para os dois.
Tá. Sem olhar para esses números, vamos pensar no significado. Quando eu calculo o ix, então vamos pensar aí o que acontece quando eu calculo o ix. Quando eu calculo o ix, eu estou pensando na dificuldade de girar essa barra na direção do eixo x, pegando o x como eixo principal e fazendo, pessoal, como se fosse uma alavanca. Então a barra está aqui, ó. O meu retângulo ele vai 50 milímetros para cá e 50 milímetros para lá. Então, aquele mesmo conceito de alavanca, de momento que a gente viu lá no começo do ano, pensando no eixo X. Eu vou fazer a rotação na direção do eixo X. Então, imagina agora que você está olhando essa barra aqui de frente e que você vai fazer um peso aqui, ó, entrando aí na sua tela, ou aqui, mas um peso entrando aí na sua tela. E eu vou desenhar aqui de lado para ficar um pouco mais fácil de você entender. Você vai fazer um peso aqui assim, ó. Então, ao fazer esse peso, você tem uma alavanca de 50 milímetros. É isso que significa calcular o ix. Para aí porque eu quero comparar. E calcular o y. O que significaria? Significaria girar a barra na direção do eixo y. André, mas o eixo y está de pé. Tá bom, então eu vou te pedir licença para desenhar ele deitado aqui para eu conseguir comparar uma coisa com a outra, tá? Então aqui está o eixo y. Olha o eixo y. Imagina que você deitou o eixo y, você também está olhando de cima, você vai fazer um peso P aqui ou aqui. Tá? Um peso P aqui ou aqui. Lógico que você vai desenhar também as dimensões aí do retângulo. Então, o seu retângulo aqui, ó, vai 20 milímetros para cá e 20 milímetros para cá. E o peso P vai estar aqui na pontinha. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo desenhar, porque é um pouquinho abstrato aí o conceito, porque eu estou desenhando só os eixos sozinhos. Então, é como se eu pegasse nessa figura 1, ó, e estivesse olhando aqui de lado, ó. Então, nessa figura 1 aqui, figura 1. A figura 1, eu estou olhando esse eixo... Eu estou olhando... Isso, a figura 1 é isso aqui. Meu olhinho está aqui, ó. Olhando aqui de lado. Então, eu vejo o eixo X, eu estou olhando daqui. Eu vejo o eixo X e vejo os lados do retângulo. Ó. Vejo esse lado e esse lado. E a bolinha vermelha no meio. Foi o que eu desenhei ali, ó. Vocês fizeram um desenho técnico. Então, dá para vocês pensarem mais ou menos aí numa questão de vista. De vistas. Já nessa situação 2, eu estou olhando aqui, ó. Eu estou olhando daqui, essa aqui é a situação 2. Eu estou olhando daqui. Então, eu vejo o eixo Y, eu vejo o quê? Esse lado do retângulo, a bolinha no meio e esse lado do retângulo. Eu estou vendo ali o eixo Y atrás, tá? Então, ó, a perspectiva 2 é isso. É o 20 e o 20 aqui, a bolinha vermelha no meio e o eixo Y passando lá atrás. A perspectiva 1 eu estou olhando aqui, ó. É o 50 e o 50, a bolinha vermelha no meio e o eixo X passando ali atrás. Por que eu fiz esse desenho desse jeito? Qual alavanca é mais comprida? No X ou no Y? Qual alavanca é mais comprida? Imaginando que eu vou fazer o mesmo peso P, tá, pessoal? Tanto no eixo X, eu vou fazer o peso P, seria aqui mais ou menos, né? Pelo desenho que eu fiz. Eu vou fazer o peso P aqui entrando na tela do computador. Então, peso P aqui no X. E no Y, eu estou fazendo o peso P no mesmo lugar, se eu for pensar, né? Está nesse extremo aqui onde acaba o retângulo, o peso P. Qual alavanca é maior? Quando eu for girar na direção do eixo Y ou na direção do eixo X? Uma coisa importante que eu falei que ia comentar. Ó, reparem comigo que quando eu giro... Deixa eu ver que cor que eu vou pegar para fazer isso. Em torno do eixo X, na verdade eu estou girando na direção do eixo Y, no plano do eixo Y. Estou usando a alavanca menor do eixo Y. Então, muito cuidado com esse raciocínio aí, hein, pessoal? E quando eu, por outro lado, quando eu giro em torno do eixo Y, ó, eu estou girando na direção do eixo X. Eu estou usando a alavanca do eixo X, tá? Então, cuidado aí, não pensa muito em torno do eixo. Pensa na direção não em torno do eixo, mas na direção do eixo, ó. A direção do eixo X é esse giro verde. O giro verde eu desenhei ele aqui para você ver bem o tamanho da alavanca como situação 1. O giro vermelho eu desenhei ele aqui para você ver bem o tamanho da alavanca como situação 2. Cuidado que isso é abstrato, você vai ter que reassistir um pouco essa aula aí para conseguir entender.
Qual giro vocês acham que é mais fácil? Olha o giro verde, olha o tamanho da alavanca, olha ele compiladinho aqui do lado esquerdo. O giro verde é o IX. O giro vermelho é o IY. Na verdade, o I é a dificuldade de causar esse giro, né? Ó, o giro vermelho, o IY. O giro verde, o IX. A alavanca do IX é maior. Então, fazendo a mesma força no IX, eu devo ter mais facilidade de movimento. A alavanca do Y é menor. Então, fazendo a mesma força, eu devo ter mais dificuldade. Volta lá e olha os meus valores de momento de inércia. E agora eu vou escrever eles sem a anotação científica. São 7 casas, né? Então, vamos pôr um monte de zero aqui. Que número que é lá? 533. Será que já deu? 533. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, deu certinho. Nunca mais. Se eu tivesse pensado para desenhar, não ia dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá faltando um ainda, né? Tá faltando um ainda aí. Agora vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora está certinho. Isso aqui, pessoal, é o IX em metro a quarta, tá? O IY em metro a quarta era 6. Então, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? Então, ele vai ter que ter 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 0, aí é 333. Vamos ver se eu não fiz besteira. Vamos contar aqui comigo. Então, ó, aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso mesmo. Metros a quarta, tá? Metros a quarta. Pessoal, a alavanca, quando eu calculo o IX, é maior, não é? Então, a inércia é menor. Se a alavanca é maior, é mais fácil de causar o giro. Concorda? Ó, alavanca maior, o momento de inércia vai ser menor. Alavanca grande, fácil causar o giro ao longo do eixo X. Inércia menor. Alavanca maior, giro fácil. Inércia menor. Alavanca pequena, giro dificultado. Inércia maior. Pode ver que o Y é quase 10 vezes maior. Tem uma casa decimal a mais aí. Aqui você tem 6 zeros antes do 5, aqui você tem 5 zeros antes do 3. Então, o maior valor representa a maior dificuldade de giro, que é o giro vermelho ali, ó, com a alavanca pequena. O menor valor representa o giro mais fácil, que é o giro verde ali, com a alavanca grande. Esse é o significado físico de momento de inércia, a dificuldade de girar. Quanto maior o valor de momento de inércia, maior a dificuldade de girar. Em torno do eixo Y, você vai ter que girar o retângulo assim, ó, com uma alavanca pequena. Ó a alavanca aqui, a distância do centro. Com em torno do eixo X, você vai girar o retângulo assim, ó, com uma alavanca maior. A alavanca é a distância aí do centro. É isso, pessoal. Passei 5 minutos do que eu falei que ia passar. Abri o Google Chrome, não sei porquê. Mas eu acho que valeu a pena pela explicação, né? Eu posto esse vídeo aí para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até quinta.